Olá, querido amigo! Seja mais uma vez bem-vindo! Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Daniel. Neste trimestre, nós temos aqui o guia que vai nos levar de capítulo a capítulo, estudando ali as histórias e as profecias de Daniel. Infelizmente, 3 meses é um tempo muito curto para nós estudarmos todos os pontos do livro de Daniel. Existe a parte profética, existe a parte histórica, existe muita coisa porque não é um livro fácil, é um livro que exige muito estudo, mas é possível de entender tudo. Então, neste vídeo, nós vamos dar prioridade para aspectos que não necessariamente serão abordados aí no livro da lição, sobre a autoria do livro, sobre quando que esse livro for escrito, né? Nós vamos responder várias perguntas e eu tenho aqui como nosso convidado Anderson Velten, e ele é pesquisador sobre o assunto de Daniel e Apocalipse, e ele também é colaborador deste livro, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Eu já apresentei este livro aqui no canal, né? É uma pesquisa de Juarez Rodrigues de Oliveira, uma pesquisa de muitos anos aí, e o Anderson, ele é um dos colaboradores juntamente com o Juarez nesta obra, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Vai abordar assuntos cronológicos de Daniel 8 e Daniel 9. Bem, sem mais delongas, Anderson, quem escreveu o livro de Daniel? Quando esse livro foi escrito? É possível nós identificarmos algum elemento histórico para responder essas duas perguntas básicas? Quem e como? Bem, primeiramente quero saudar a todos os que acompanham o canal Adventismo Vivo. Quero saudar aqui o Tiago, que me convidou para participar deste vídeo, e respondendo diretamente à sua pergunta, podemos dizer, em primeiro lugar, que a reivindicação do livro é de que ele foi escrito por um profeta de nome Daniel. Embora na parte histórica do livro, que são os primeiros capítulos, Daniel seja referido na terceira pessoa, na parte profética, que é aquela que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel fala de si mesmo na primeira pessoa. E é dito também que ele registrou as visões, os sonhos, as revelações que ele recebeu. Então, se nós levarmos a sério as reivindicações internas do livro, o livro teria sido escrito por um profeta de nome Daniel, que viveu no período do Império Neobabilônico e no começo do Império Medo-Persa, portanto, aí no 6º século antes de Cristo. Agora, uma pergunta bem básica. Quantos capítulos tem o livro de Daniel? Você que nos assiste, não ria. Não ache graça, porque você pode olhar na Bíblia e dizer, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Mas será que todas as pessoas concordam com isso? Então, existe mais capítulos de Daniel? E será que foi Daniel mesmo que escreveu esses capítulos? Bem, o livro de Daniel, como o Tiago acabou de falar, tem 12 capítulos, tal como se encontra na Bíblia hebraica e como também se encontra nas Bíblias protestantes. Mas na Bíblia católica, o livro de Daniel possui algum material adicional, possui alguns trechos a mais. Um trecho a mais no capítulo 3 e também 2 capítulos a mais ao final, os capítulos 13 e 14. Esses capítulos não constam da Bíblia hebraica e também não constam da Bíblia protestante, das Bíblias protestantes, porque eles não existem em hebraico. Esse material só existe em grego. E isso quer dizer o quê, se ele só existe em grego e não existe em hebraico? Bem, os judeus, quando confeccionaram o cânon das escrituras, das suas escrituras sagradas, que nós chamamos de escrituras do Antigo Testamento,
adotaram algumas regras para aceitar os escritos como sendo canônicos. Uma dessas regras era que o material, o livro, tivesse sido escrito em hebraico ou em aramaico. Essas porções do livro de Daniel, que só ocorrem na Bíblia católica e não aparecem nas Bíblias protestantes, só existem em grego, não existem em hebraico e aramaico. Essas porções constam da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E por isso os judeus não aceitaram essas porções em seu cânon das Escrituras, porque entenderam que são escritos que foram produzidos posteriormente ao tempo da redação do livro de Daniel por judeus que pertenciam à diáspora, judeus que estavam em outros países, provavelmente no Egito, e que estavam já influenciados pela cultura helenística. Ou seja, se o livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico, eles viram a parte grega e falaram, olha, algum engraçadinho aqui, né, escreveu esses trechos, mas isso aqui nós conseguimos detectar, isso aqui não foi, né, o Daniel que escreveu, o restante que escreveu isso aqui. Agora, esses trechos são inspirados? Bem, essa que é a pergunta, eles têm validade, né, estão na Bíblia, eles têm validade divina, né? Eles têm o selo divino ou não? Bem, quando nós examinamos o conteúdo dessas porções adicionais ao livro de Daniel, que aparecem nas Bíblias católicas, aqui, por exemplo, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica das Escrituras. Quando nós examinamos o conteúdo desses trechos adicionais, nós percebemos que eles diferem em elevado grau do restante do livro de Daniel. Só para dar um exemplo. Se você puder falar um pouco sobre o assunto, que o ouvinte talvez está pensando, tem uma profecia, são mais animais que estão saindo da água, o que esses capítulos, né, podemos dizer assim, apócrifos? Essas partes adicionais não são proféticas, são supostamente históricas, narram episódios. Com exceção do acréscimo ao capítulo 3. O acréscimo ao capítulo 3 consiste num cântico que é proferido pelos jovens, os três amigos de Daniel. E os capítulos adicionais 13 e 14 narram supostos episódios que teriam ocorrido com o profeta Daniel. O capítulo 13 trata da história de Susana, mas eu vou chamar a atenção do leitor para o capítulo 14, porque o capítulo 14 narra alguns episódios que são bastante pitorescos, que são bastante curiosos. O primeiro episódio é a história de Bel. E, em síntese, é mais ou menos o seguinte: na época do rei Ciro, havia, de acordo com o capítulo 14, o culto ao deus Bel. E o rei Ciro teria indagado de Daniel por que ele não adorava o deus Bel. E Daniel teria dito ao rei Ciro que ele só adorava o Deus vivo, o Deus que tinha criado o céu, a terra, o mar e todas as coisas. E Ciro então teria perguntado a Daniel, mas você não acha que Bel seja um Deus vivo? Ele come todos os alimentos que são postos para ele todos os dias. E então Daniel propôs ao rei que se fizesse um teste, que se lacrasse a sala de adoração ao deus Bel.
E isso foi proposto na presença dos sacerdotes de Bel. E os sacerdotes, de acordo com o texto, não se surpreenderam nem ficaram preocupados, porque diz o texto que eles tinham construído uma passagem secreta, através da qual eles entravam naquele recinto do templo e podiam, com suas mulheres e filhos, se alimentar dos banquetes que eram oferecidos ao deus Bel. E Daniel então propôs que se lacrasse aquela sala, aquele recinto. Vamos fazer uma quarentena aqui, vamos ver o que acontece. Para ver o que aconteceria, não é? E os sacerdotes não se preocuparam, mas secretamente, com o conhecimento apenas do rei Ciro, Daniel determinou que fossem jogadas cinzas naquele ambiente, antes de o ambiente ter sido fechado. E então, no dia seguinte, eles olharam o selo que tinha sido posto na porta e viram que o selo não estava lá, rompido, ele continuava posto no local. E o rei Ciro teria até perguntado para Daniel, Daniel, o selo está intacto? E Daniel teria dito, sim, está intacto. E então eles abriram o recinto, entraram e todos os alimentos tinham sido consumidos. E aí Ciro teria exultado e dito, ficou provado que Bel é realmente um Deus vivo. E Daniel teria dito, não, espere aí. E essas pegadas no chão? E aí o rei verificou e chegou até a passagem secreta e percebeu que, na verdade, os sacerdotes o enganavam, entrando no recinto para comer aqueles alimentos. Então é uma história que tem um certo humor, tem um caráter meio... de detetive. Sim, e também ela tem um caráter meio de ironia, de humor. A outra história que aparece no capítulo 14 é a história de Daniel e o dragão. Essa história está no início do 14. A de Bel. A de Bel. Sim. E a do dragão... também no capítulo 14. Também no capítulo 14, na sequência. Na Babilônia, de acordo com o texto, havia a adoração a um dragão. E o rei teria dito para Daniel, desse aí você não pode duvidar que seja um Deus vivo, porque ele se movimenta, ele come, ele bebe, não há dúvida de que seja um Deus vivo. Então você deve adorá-lo. E Daniel teria dito, segundo o relato, que ele só adoraria ao Senhor Criador dos céus e da terra. E Daniel então pediu a permissão para o rei para matar o dragão sem usar nenhuma espada e nenhum bastão, para provar que o dragão não era um deus. Então Daniel prepara ali uma mistura de gordura, de pelos e introduz na boca do dragão e o dragão acaba estourando, ele morre. E aí Daniel teria provado que aquele dragão não era um deus verdadeiro. Mas o que acontece? Os babilônios, segundo o relato, teriam ficado muito irritados de Daniel ter feito isso e teriam então exigido do rei que Daniel lhes fosse entregue, e Daniel foi entregue. O rei não quis resistir, se opor aos babilônios, e ele então foi lançado na cova dos leões. Mas ele já não havia sido lançado na cova dos leões, no capítulo 6? Sim, mas aqui nós temos como que uma réplica, uma cópia daquela história, mas modificada. Ele então é lançado na cova dos leões. Aliás, só uma pausa. Esse Ciro de que você fala é o mesmo Ciro que aparece no final do capítulo 1, que é Ciro o Grande, sim, o rei persa que libertou os judeus, sim, ok? Exatamente.
E essa história do capítulo 6 de Daniel, da Cova dos Leões, ela ocorre justamente depois, após a conquista de Ciro. Sim. Não é isso? Sim, exatamente. Okay. E então ele foi lançado na cova de 7 leões pelos babilônios e foi lançado ali sem nenhum alimento adicional, nem para Daniel, nem para os leões. Aí o texto diz que o profeta Abacuque estava na Judéia e ele tinha acabado de cozinhar um caldo e tinha acabado de cortar uns pães e colocado numa cesta. E nesse momento apareceu um anjo e determinou que Abacuque levasse essa refeição até Babilônia para Daniel, lá na Cova dos Leões. Mas Abacuque estava na Judéia. Que é uma viagem de mais ou menos, pegando Esdras e Neemias, uns 4 a 5 meses, né? Pois é, a pé, não é? Uhum. Então, o Abacuque teria dito para o anjo que ele nunca tinha visto Babilônia, nem nunca tinha visto essa Cova dos Leões. Mas aí o texto diz que o anjo do Senhor segurou Abacuque pelo alto da cabeça e foi voando com ele até a cidade de Babilônia, até a beira da cova, onde então Abacuque entregou a refeição para Daniel e imediatamente Daniel comeu a refeição e Abacuque foi levado de volta para o seu lugar. O que a gente observa nessas histórias dos capítulos adicionais de Daniel, que só aparece na Bíblia Católica, é que acontece aqui o que acontece frequentemente nos escritos apócrifos. É o exagero, querendo o sensacionalismo, querendo acentuar a maravilha da intervenção divina, sobrenaturalidade. Exatamente, a interferência divina, a proteção divina, os milagres que Deus pode gerar, pode produzir. E esses capítulos, assim como outros textos apócrifos, exageram na história e criam episódios que servem apenas para causar uma sensação, para causar surpresa ao leitor. Veja bem que Abacuque estaria na Judéia e teria sido transportado na época do rei Ciro. Abacuque não é da época do rei Ciro. Abacuque viveu muitas décadas antes, mas cometendo um erro de cronologia aqui, o texto diz que Abacuque estava na Judéia e foi levado pelo anjo até a Babilônia. Então, há muito do sensacionalismo, do exagero e também erros cronológicos e também humor no texto. Quando, por exemplo, o rei Ciro disse para Daniel que Bel era um deus vivo, diz o texto que Daniel retrucou rindo para o rei Ciro. Isso não acontece no texto hebraico do livro de Daniel. Então, por essas e outras razões, nós percebemos que esses capítulos de acréscimo, eles foram realmente produzidos por escritores posteriores que já eram conhecedores do livro de Daniel e quiseram acrescentar algo ao livro de Daniel para inspirar maior fé em Deus, maior confiança no meio da provação, mas aí acabaram apelando para o sensacionalismo e também para o exagero. Tentaram disfarçar ali para colocar um elemento para dar mais credibilidade à história. Abacuque, erraram a cronologia de Abacuque, não escreveram o texto nem em aramaico nem em hebraico, talvez não o soubessem, pode ser uma possibilidade, escreveram em grego. Então, por esses detalhes aí, nós descobrimos, nós conseguimos separar de que essas porções não foram escritas pelo profeta Daniel. Então, Exatamente. Não são inspiradas, ok? Exatamente. Agora, uma outra questão é que o seguinte, desde criança nós ficamos ali maravilhados com o livro de Daniel. Olha, as profecias, elas confirmam aqui a veracidade da Bíblia, que existe um ser sobrenatural
por detrás dessa criação, por detrás destes escritos que antevê o futuro. Tanto é que ele escreveu que os reinos seriam Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e depois as nações divididas. Que coisa interessante! Então, uma pergunta que vem a todo adventista. Como é que os incrédulos, os ateus, os céticos, eles se explicam diante disso? O que eles respondem diante dessa maravilhosa visão do futuro por alguém que não conhecia o futuro, alguém que estava lá na Babilônia e adivinhou toda a história política dos séculos até os nossos dias? Não seria então uma prova da legitimidade das Escrituras? O que os céticos dizem? De fato, Tiago, o livro de Daniel é um livro fantástico, é um livro espetacular, porque as profecias de Daniel já prediziam com séculos de antecipação ascensão de impérios, queda de impérios, contextos geopolíticos e também eventos e datas importantes do plano de salvação. E que foi isso que me motivou a escrever o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, que trata do cumprimento preciso das profecias das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, que nós tratamos de uma maneira toda especial pelo seu caráter messiânico e pela maior possibilidade que nós temos de aferir o seu cumprimento na história, verificando dados históricos e valendo-nos também de dados matemáticos e de informações astronômicas. Então o livro de Daniel é um livro maravilhoso, é um livro fantástico. Bem, mas justamente por isso, o livro de Daniel coloca em dificuldade ateus, céticos e agnósticos, porque acabam sendo defrontados com uma evidência da sobrenaturalidade das Escrituras, porque apenas um Deus que conhece o passado, o presente, o futuro e todas as coisas, teria como revelar ao profeta Daniel coisas que só ocorreriam séculos mais tarde. Somente Deus, o Criador... A onisciência é um atributo de Deus. Da divindade, exatamente. Então somente o Deus onisciente e presciente poderia revelar ao profeta Daniel não somente eventos, mas as datas da ocorrência desses eventos. Então, para se desembaraçar disso, para se esquivar dessa evidência da existência de Deus, da sua intervenção na história, da sobrenaturalidade da revelação contida nas Escrituras e da messianidade do próprio Senhor Jesus, muitos ateus, céticos e agnósticos que lidam com os textos sagrados desenvolveram a teoria de que o livro de Daniel não foi escrito por um profeta de nome Daniel que teria vivido durante o período neobabilônico ou no começo do período medo-persa, mas que teria sido escrito por um judeu anônimo cerca de 300 a 400 anos depois, vamos falar uns 300 anos depois, no período helenístico, e que teria escrito o livro de Daniel para alimentar a fé dos judeus que estavam sofrendo perseguições no período do rei sírio Antíoco IV Epifânio. Tá. Período helenístico seria então o período do reino grego, okay? Do Império Macedônico. É isso que é período helenístico. Então, eles já negavam a existência de Deus, não acreditavam que existe um Criador. E aí alguém diz, olha aqui, ó, tem datas, aqui nós temos uma evidência de que alguém muito tempo antes escreveu sobre o futuro. Aí a pessoa, quando ela se vê apertada, ela nega então a própria evidência, ela nega que não. Então vamos dizer que em vez deles tomarem a evidência como evidência, eles falam, bom,
isso não pode ser uma evidência, vamos desclassificar essa evidência, vamos dizer que essa pessoa ela estava 300 anos à frente, por isso que ela escreveu e acertou, né? Por isso que existe ali, então, os nomes, né? O carneiro é o rei dos persas, né? O bode peludo é o rei dos gregos, e ela não fala necessariamente sobre Roma, seria mais ou menos isso. É exatamente isso. Para os que negam a autoria do livro de Daniel pelo profeta Daniel, por um profeta de nome Daniel no 6º século a.C., o livro de Daniel teria sido escrito depois de os eventos que ele apresenta em forma de profecia já terem ocorrido. Isso é conhecido na teologia como a teoria da fraude piedosa, ou seja, o livro de Daniel seria uma fraude, teria sido escrito depois que os eventos apresentados na forma de profecia já tinham se realizado, já tinham acontecido, e, portanto, o verdadeiro autor do livro de Daniel seria um judeu anônimo, um judeu de nome desconhecido, já conhecia todos os eventos que ele apresentou sob o formato, sob a linguagem de um texto profético. Então, é como se hoje um pesquisador de história que viveu na década de 60, após a Segunda Guerra Mundial, escrevesse um livro como em formato de profecia sobre a Guerra Mundial, quem seriam os vencidos e quem seriam os vencedores. Ele imprime esse livro, data esse livro de 1915, vamos pensar assim, 1920, anterior à guerra, e depois diz que ele fez profecias e acertou. Mas, na verdade, ele está fraudando a história. É isso mesmo, e é importante frisar que essa acusação contra a Bíblia e especialmente contra o livro de Daniel não é nova. Ela foi suscitada primeiramente por um filósofo chamado Porfírio. Esse Porfírio viveu nos primeiros séculos da era cristã e ele entrou em debate com os cristãos. E os cristãos dos primeiros séculos usavam as profecias bíblicas, as profecias de Isaías, as profecias de Zacarias e as profecias de Daniel de uma maneira particular para mostrar que a Bíblia é um livro especial e que Jesus é o Salvador. E Porfírio, para se defender da argumentação, da forte argumentação cristã e para tentar desmerecer os argumentos dos cristãos, suscitou a teoria de que, na verdade, o livro de Daniel não teria sido escrito pelo profeta Daniel, mas por um judeu anônimo séculos depois do ambiente que é retratado no livro de Daniel. Ou seja, a disputa ela já tem muitos séculos. Sim, exatamente. Os argumentos, os dois grupos aí que se enfrentam teologicamente, historicamente, não é uma coisa que surgiu no século passado. Agora, esses argumentos sobre a autoria do livro de Daniel, eles são apenas divulgados por céticos, incrédulos, ateus, ou existem ramificações dessas ideias dentro do cristianismo? Não são apenas ateus, céticos e agnósticos que lançam dúvidas sobre a autoria, ou mesmo negam a autoria do livro de Daniel por um profeta de nome Daniel no 6º século a.C. Na verdade, muitos teólogos das diferentes denominações cristãs hoje entendem que o livro de Daniel teria sido escrito no 2º século antes de Cristo, não, portanto, na época da corte babilônica, nem na época da corte medo-persa. Principalmente os teólogos católicos. Os teólogos católicos romanos, na sua ampla maioria, entendem que o livro de Daniel foi escrito muito tempo depois do tempo que ele mesmo, que o livro de Daniel indica. Mas então eles estão partindo de um pressuposto metodológico que não é o mesmo pressuposto compartilhado por nós, adventistas,
que é o pressuposto de que Deus é o autor das Escrituras e Deus inspirou homens santos para falarem sobre coisas sagradas. Eles estão partindo, então, de um método de interpretação histórico-crítico, correto? Exatamente. É assim que nós chamamos um método de interpretação histórico-crítico. E nós defendemos um método de interpretação literal das Escrituras, né, onde os textos eles não apresentam símbolos, nós lemos aqueles textos da maneira mais natural possível. E quando apresentam um símbolo, precisamos entender ali, por meio do próprio texto, o que aquele símbolo está querendo dizer. Mas não é assim que essa outra escola raciocina. Mas, na verdade, Tiago, para sermos mais exatos, um teólogo católico ou mesmo um teólogo protestante liberal que entende que o livro de Daniel foi escrito no 2º século a.C., ali no final do reinado de Antíoco IV Epifânio por um judeu anônimo, ele não nega necessariamente que os autores bíblicos foram inspirados ou que a Bíblia seja um fruto da inspiração divina. É que o conceito que eles têm de inspiração difere do conceito que nós temos. Okay. Para nós, Deus, por meio do seu Espírito Santo, inspirou homens com ideias solenes, com ideias profundas, com ideias corretas, com ideias importantes, imbuiu neles, os imbuiu de pensamentos sagrados. Eles tiveram visões, eles tiveram sonhos e que receberam mensagens celestiais. E esses homens, então, esses homens santos, os profetas, os apóstolos, redigiram textos, livros, epístolas, transpondo para a linguagem humana as revelações que receberam. Já esses teólogos liberais, católicos ou protestantes, entendem a inspiração de uma maneira mais vaga. Para esses teólogos, a inspiração não consiste em que Deus faça com que a mente de certos homens seja preenchida de pensamentos nobres, elevados e santos, sagrados, nem que eles recebam mensagens específicas por meio de revelações sobrenaturais. Para esses teólogos liberais, a inspiração consiste em que Deus, de alguma maneira, está guiando um processo histórico de desenvolvimento cultural e religioso, e os profetas escreveram as Escrituras, transmitindo ali as suas ideias, as suas crenças, as suas convicções, e Deus se vale disso, mesmo das ideias erradas, mesmo das convicções equivocadas, mesmo das fantasias desses homens, para de alguma forma levar o seu povo a um desenvolvimento espiritual. Mas nós não adotamos esse conceito. É como se Deus estivesse mais distante, exatamente, fazendo vista grossa das coisas. Exatamente. Ok. Agora, alegar é fácil, né? Dizer, olha, isso aqui é uma fraude, mas eles dizem, não é uma fraude maldosa, né? Não é uma fraude para querer enganar simplesmente. É uma fraude com uma boa intenção, uma fraude piedosa. Agora, quais são os argumentos, né? Quais são os documentos, quando no fringir dos ovos, o que é que essas pessoas têm a oferecer para comprovar essa ideia de fraude piedosa? Bem, os teólogos liberais suscitam vários argumentos em prol da teoria da fraude piedosa. Eu vou comentar aqui apenas alguns desses argumentos, os mais importantes, não é? Bem, o primeiro argumento que esses teólogos liberais suscitam é que a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Ela tem uma primeira parte que se chama a Torá, e é a parte da lei de Moisés, constituída pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Uma segunda porção, uma segunda parte, que é a parte dos profetas,
E uma terceira seção, que é a parte dos escritos sagrados. E, curiosamente, o livro de Daniel não se encontra na Bíblia hebraica na seção dos profetas. O livro de Daniel na Bíblia hebraica encontra-se na terceira seção, na seção dos escritos sagrados. Bem, e só para complementar, o que eles alegam é que essas três sessões surgiram em tempos distintos. A primeira sessão da Torá é mais antiga, a sessão dos profetas é intermediária e a sessão dos escritos é posterior. Como o livro de Daniel teria sido escrito já no período aí do segundo século antes de Cristo, ele não pôde ser inserido na seção dos profetas, teve que ser inserido nos escritos, na seção dos escritos. Tá, então vamos só apenas fazer um contraste aqui, como que a Igreja Adventista sustenta que o cânon hebraico se formou. Por ocasião ali do período de Esdras e Neemias, estes homens santos reuniram o material que havia sido acumulado ao longo dos séculos, os livros sagrados. Então eles disseram, olha, esses livros aqui são os livros inspirados. Exatamente. Porém, as pessoas da alta crítica não creem nesse processo tão simples. Eles creem que houve uma formação, né, ao longo dos anos, foram, né, classificando esses livros aqui, aqueles ali, e isso seria uma prova de que, pelo fato do livro de Daniel estar num terceiro grupo, ele não pertenceu ao período que nós estamos, né, querendo que ele pertença. Exatamente. De fato, os teólogos liberais, ligados à alta crítica, entendem que o processo de produção dos livros do Antigo Testamento e depois também dos livros do Novo Testamento foi um processo mais longo, mais complexo, para usar uma linguagem mais simples, um processo um pouquinho mais bagunçado, em que um mesmo livro foi escrito por diferentes pessoas. Por exemplo, Isaías, dois ou três Isaías, ou seja, 2 ou 3 autores diferentes produziram partes do livro de Isaías e um deles ou uma terceira pessoa teria reunido tudo isso e teria dado um formato final. Então eles creem num processo mais longo que só teria se encerrado já no primeiro século depois de Cristo. Ok. Só a título de acréscimo, quando nós utilizamos a palavra histórico, crítico, quer dizer que a pessoa ela se sente na permissão de criticar, né? O criticar seria analisar, ela se sente na qualidade de dissecar o texto bíblico e conseguir separar o que é verdadeiro do que pode ser exagero. Como nós comentamos ali sobre os acréscimos ao livro de Daniel, onde vemos os exageros, eles pegam o restante do texto que nós, protestantes adventistas, entendemos ser inspirado e eles se permitem analisar algumas coisas ali e falar, olha, esse aqui realmente foi Isaías que escreveu, isso aqui é de um período posterior, então eles dissecam, eles não acreditam na história como está posta, por isso o termo histórico crítico. Eu critico a história, né? Eu analiso a história. Agora, como responder esse argumento aí de que o livro de Daniel está em uma seção tardia do cânon hebraico? Bem, na verdade, a colocação do livro de Daniel na seção dos escritos não significa necessariamente que o livro de Daniel tenha sido produzido posteriormente. O que ocorre é que o livro de Daniel tem uma singularidade. Os profetas que tiveram seus livros inseridos na seção dos profetas eram vistos como porta-vozes divinos ao povo. Como pregadores
públicos. Pregadores públicos, homens que muitas vezes iam para o meio da praça, iam para a porta do templo e repreendiam os pecados do povo e chamavam o povo ao arrependimento e anunciavam a mensagem de Deus ao povo, chamando o povo à observância da lei. Daniel não se enquadra nesse contexto, ele não exerceu essa função, Uma função esse de um papel. juiz, parecido o papel dos juízes. Realmente, ele exerceu uma atividade bastante diferente disso. Além disso, o livro de Daniel ele teria sido produzido não na terra de Judá, teria sido produzido na Mesopotâmia, lá onde ficava a Babilônia. Ele não teria sido produzido na terra de Judá. Ao passo que os escritos dos outros profetas, dos grandes profetas de Israel, foram produzidos na terra de Judá. Daniel, na verdade, ele se enquadra nas escrituras na figura de um estadista. Ele é um alto funcionário da corte babilônica, depois da corte medo-persa, e, portanto, ele não era um profeta nos termos ou no estilo de Isaías ou de Jeremias. Podemos até citar Ageu e Zacarias, que são do período pós-exílio, né, um pouco depois ali, e que interpelaram o povo, dizendo, olha, a casa do Senhor não está construída. E já Daniel não, ele era um funcionário público na corte de Babilônia. Então, por isso, nós podemos argumentar consistentemente de que o livro de Daniel apareça na seção dos escritos, não porque ele tenha sido escrito ou produzido ou redigido posteriormente, mas porque Daniel não exerceu a função típica de um profeta. Ele, na verdade, era um estadista, era um alto funcionário público na corte de Babilônia, lá na Mesopotâmia, que recebeu o dom de profecia, mas para interagir com os reis da Babilônia e da Medo-Pérsia e deixar para a posteridade profecias sobre a história mundial e profecias que atingiam a própria época do Messias. Ou seja, claramente, facilmente nós percebemos a diferença entre Isaías e Daniel. Bem, espero que você esteja gostando. O restante desta entrevista ficará para um segundo bloco a ser disponibilizado aqui no canal semana que vem.